que nós, os militares do 25 de Abril, somos os causadores daquela transformação na altura do 25 de Abril. Não somos os causadores do que depois aconteceu ao longo destes 50 anos, que isso depois é outra conversa. Porque o que nós quisemos fazer no dia 25 de Abril foi derrubar um regime que era claramente um regime fascista. E era um regime fascista, era um regime muito semelhante ao fascismo italiano, tinha as características do fascismo italiano. Aliás, o Marcelo Caetano, que tinha visitado a Itália, veio de lá muito satisfeito com o modelo que encontrou, e realmente é fácil perceber porque é que o regime português era um regime fascista. Embora as figuras de Mussolini e de Salazar sejam completamente diferentes uma das outras e as personalidades sejam diferentes. Mas as características do regime, nós temos uma mocidade portuguesa, que é uma estrutura de juventude militarizada. Os italianos tinham os Balilas, que era também uma estrutura de mocidade organizada. Temos uma legião portuguesa, que é uma estrutura militar mesmo, de adultos, não é? Temos censura, temos uma polícia política poderosíssima, temos partido único. Portanto, isto são as características realmente de um fascismo, de um regime fascista. Isto em Portugal existia tudo, no 25 de Abril. E, portanto, nós como militares, e sobretudo por causa da guerra colonial, porque é importante esta questão da guerra colonial, porque os militares, digamos, então, vocês eram revolucionários, foram todos revolucionários. Não é verdade. Quer dizer, os militares de Abril, são tão revolucionários como é o povo português. Somos todos oriundos do povo português, muitos oriundos da pequena burguesia rural, ou outros oriundos da cidade, mas a grande maioria até é oriundos da província, portanto não são revolucionários por aí além. Agora, tem a consequência da guerra colonial, uma guerra colonial que já durava há 12 anos e que nos forçou, durante essa guerra colonial, a tomar consciência que aquilo não podia continuar, era preciso acabar com a guerra, que esta guerra não podia continuar. E aí tomamos consciência de uma coisa imediata: bom, mas para acabar com a guerra nós temos que derrubar o regime, porque esta guerra é um elemento essencial do regime, porque o regime quer ter um império colonial. Sem império colonial, o Salazar deixava de ser o ditador, passaria a um regime democrata, que ele devia ter feito, como fizeram os outros países europeus. Realmente, depois da Segunda Guerra Mundial, houve a descolonização em geral. Em Portugal não houve descolonização, portanto, os movimentos nacionalistas iniciaram uma guerra colonial. Guerra colonial que levou a que os militares, depois de repetirem a guerra, 1, 2 e 3 comissões, concluíssem dizer: bom, temos que acabar com a guerra, para acabar com a guerra temos que acabar com o regime. E realmente há que derrubar o regime. E o que é que nós queremos? Queremos uma democracia, ou seja, que seja o povo a escolher o seu regime. Nós queremos que seja o povo a escolher o seu regime, não somos nós que vamos escolher o regime popular, há de ser o povo a escolher o seu regime. Portanto, tem que haver eleições. Portanto, fizemos uma ação militar, derrubámos o governo, e nomeámos e elaborámos previamente um programa político, que é o programa das Forças Armadas, que era exatamente com esta orientação democrática, com esta orientação de eleições para uma Assembleia Constituinte, para essa Assembleia Constituinte fazer uma Constituição e definir qual deveria ser o regime português. Esse programa era, digamos, a nossa carta de comando para a Junta de Salvação Nacional cumprir, para que realmente houvesse eleições no prazo máximo de 1 ano e para que depois, se houvesse uma Assembleia Constituinte, e o povo escolhia o regime que queria e como queria. Portanto, esse programa, aconteceu de facto isso. A ideia até era a publicação do programa no próprio dia 25 de Abril, mas quando eu entreguei o programa ao Álvaro Guerra, que era o homem do República que recebia o programa e que devia ter recebido o programa das mãos de Melo Antunes, mas como Melo Antunes tinha ido para os Açores, acabei por ser eu que fui entregar o programa, porque a ligação com o Melo Antunes tinha sido feita por mim e pelo Almada Contreiras da Marinha. E, portanto, como o Almada Contreiras estava no Centro de Comunicações da Armada e não podia sair de lá, fui eu que fui entregar o programa. Portanto, realmente a entrega do programa era para o programa ser publicado naquele próprio dia. Só que realmente o República não percebeu a importância daquele documento. E como estavam naquele afã todo das tropas na rua, não sei quê, saíram edições e edições do jornal e acabaram por publicar,
Eles fizeram 4 ou 5 edições do jornal, não é? Aliás, todos os jornais fizeram, os vespertinos todos fizeram. Eles acabaram de publicar só no dia seguinte. E, portanto, esse programa é realmente um documento essencial, porque é o documento que dá a orientação política, democrática, à Junta de Salvação Nacional, que era constituída por militares, por oficiais generais das Forças Armadas, 3 do Exército, que eram os 2 de referência, que eram o Costa Gomes e o Spínola. Depois estes 2 escolheram o Silvério Marques, e depois eram da Marinha, 2 da Marinha, o Rosa Coutinho e o Pinheiro de Azevedo, e 2 da Força Aérea, que foram escolhidos um bocado à pressa, um dos quais nem cá estava em Moçambique, não é? Portanto, a Junta de Salvação Nacional exerceria o poder, faria as eleições e depois transmitia o poder, naturalmente, ao que resultasse, digamos, da Assembleia Constituinte, não é? Far-se-iam as eleições num tal período. O Spínola aceitou, aliás, o Spínola teve conhecimento das fórmulas de redação do programa à medida que se iam fazendo, elaborando o programa, ia sendo entregue as versões ao Spínola para ele ver. E ele corrigiu 2 vezes a versão do programa. E no próprio dia 25 de Abril, ele não quer cumprir o programa. Quer dizer, é na Pontinha, por acaso estavam lá na Pontinha o comandante Crespo e o tenente-coronel Charais, ao perceber-se daquilo, disseram: não, Sr. General, qual história? Quer dizer, o programa é para o senhor cumprir isto, não é o senhor agora vai fazer uma proclamação ao país e dizer como é que é. Não, é que esse novo diretor chega mesmo à PIDE para tomar posse. E o episódio foi curioso, ele chegou mesmo à PIDE para tomar posse, num carro preto e tal, num Mercedes, e é um jornalista. Estão ali os jornalistas todos, aquilo a PIDE naquela altura é para ver o que era a PIDE, como é que era a PIDE, toda a gente estava curiosa em saber da coisa da PIDE. Está um jornalista que vai perguntar ao senhor que vem no carro preto o que é que ele vem fazer. E ele diz: eu sou o novo diretor da PIDE. Diz: sou o novo diretor da PIDE. O jornalista passa a informação aos militares, porque a PIDE estava ocupada por militares, até eram forças de marinha, do comandante Costa Correia, e também de cavalaria, de maneira que a PIDE tinha sido tomada por forças de marinha e por forças de cavalaria. De maneira que os militares impediram logo: qual toma posse, nem toma posse, façam-nos embora, desapareça daqui e tal. Mas realmente a ideia do Spínola, e isso explica uma coisa essencial que dizem, que é uma pergunta que nos fazem sempre: mas como é que vocês fizeram uma coisa tão secreta, tão a PIDE não sabia? Fizeram com um secretismo bestial e tal. Não, a PIDE sabia, claro, sabia, esperava e sabia que ia ser o Costa Gomes e o Spínola iam ser os escolhidos, que o Spínola é que ia ser escolhido para Presidente da República ou para Presidente da Junta. Isso foi o Costa Gomes. Em princípio, a nossa ideia é que fosse o Costa Gomes, que era o chefe de Estado-Maior-General. Mas o Costa Gomes era um homem muito mais reservado e preferiu que fosse o Spínola e deixou ser o Spínola. E o Spínola tinha outro panache e quis logo assumir, não é? Portanto, a PIDE sabia que, se fosse o Spínola, que o Spínola depois a mantinha como PIDE, portanto não estava muito preocupada com a conspiração dos militares, nem pensava que o programa do MFA e o MFA iam evoluir como evoluíram. Nem nós próprios tínhamos essa ideia, porque a nossa ideia era realmente: fizemos o nosso papel, está aqui o programa, eles vão seguir o programa, e depois vai-se fazer esta transição, nós acabamos o nosso papel. E esta era a nossa perspectiva. Só se criou a Comissão Coordenadora do MFA por uma circunstância um bocado curiosa, porque a Junta de Salvação Nacional foi para a Cova da Moura, porque era na Cova da Moura que estava o Estado-Maior-General das Forças Armadas. Era aí que o Spínola tinha gabinete, que o Costa Gomes tinha o seu gabinete. De maneira que a Junta vai para a Cova da Moura. E a Cova da Moura começa a ser assolada, claramente, por todos os populares, por todos os movimentos que há, porque explode, digamos, o movimento popular no sentido de reivindicações nas fábricas, toda a gente quer mudar, não é? E, portanto, toda a gente vai à Cova da Moura para: agora quer isto, agora queremos aquilo, agora queremos... E o Spínola é que organiza, diz aos militares do MFA, os que tinham falado com ele e outros: criem uma comissão, criem um grupo de trabalho para receber esta gente. E realmente cria-se o grupo de trabalho, que é a comissão do MFA, e essa comissão do MFA vai ganhando força porque o movimento popular é forte e o movimento popular vai combinando as coisas com a comissão do MFA. E como o Spínola não segue isso, não vai seguindo essa orientação, origina-se ali um conflito entre o MFA
a Comissão Coordenadora do MFA, e o Spínola, a Junta de Salvação Nacional. E realmente esse conflito dá depois a saída do Spínola, dá a admissão do Spínola em 30 de setembro. E a admissão do Spínola dá-se em 30 de setembro e nós propusemos, naturalmente, a substituição do Spínola pelo Costa Gomes e o Costa Gomes aceitou. E, portanto, a Junta de Salvação Nacional continua. Só que o Spínola não aceita isso. E os spinolistas não aceitam isso. E então começam num movimento conspirativo. E vem depois o golpe do 11 de Março. E vem depois do golpe do 11 de Março que origina uma aceleração do processo, não é? Porque percebe-se que há uma contra-revolução e cria-se o Conselho da Revolução por causa do 11 de Março. E cria-se o Conselho da Revolução. Claro que os partidos políticos já se podiam formar, porque a gente já tinha dito que havia liberdade, a liberdade de expressão, liberdade de associação, portanto os partidos políticos podiam-se formar. Aliás, o programa do MFA dizia isso. Mas os partidos políticos eram muito frágeis. O PS tinha-se formado na Alemanha um ano antes e, portanto, eram umas dezenas de pessoas. Em Portugal praticamente não existia PS. Aliás, eu e o Vítor Crespo e o Almada Contreiras, nas vésperas do 25 de Abril, quisemos falar com o PS para transmitir ao PS que ia haver uma ação militar. E, de facto, tivemos uma conversa com dois homens do PS que estavam cá. Um foi o Marcelo Curto e o outro foi um homem que até tinha feito o serviço militar na Marinha, que eu agora não me lembro. Falámos com eles, mas eles também não tiveram bem consciência do que ia acontecer, do que ia ser, mas de qualquer maneira ficaram informados que ia haver um movimento militar, porque nós queríamos realmente que os partidos políticos se organizassem, se constituíssem. Eles depois, como o processo acelerou muito e realmente os partidos eram muito frágeis, o único partido relativamente organizado era o PC, mas o PC também, eu direi que não sei se eram mais que umas centenas, seriam uns poucos milhares de indivíduos. Também não tinham nem pouco mais ou menos capacidade para orientar um movimento popular, porque o movimento popular explodiu. Quer dizer, em todos os lados havia manifestações, em todos os lados havia reivindicações. Quer dizer, no dia 1 de maio, logo a seguir ao 25 de abril, em todo o país há manifestações de regozijo pela liberdade. Há mais de 1 milhão de pessoas na rua. Portanto, não havia nenhuma capacidade de partidos políticos de dirigirem um processo destes. E cria-se aí um binómio, digamos, entre o MFA, Comissão Coordenadora do MFA, e o Movimento Popular. E é esse binómio que realmente alimenta o processo revolucionário, porque o Movimento Popular vai falar com o MFA e dá força ao MFA. E o MFA vai impondo coisas depois, digamos, a orientação política, vai orientando a orientação política de acordo com o que dizia o programa, porque o programa era um programa de democracia, de abertura, de liberdade, e portanto, depois definimos que se tinha que fazer as eleições para a Assembleia Constituinte no prazo de 1 ano, e realmente conseguimos cumprir, apesar do golpe do 11 de Março. Nós conseguimos cumprir, porque o golpe do 11 de Março podia ter perturbado tudo. E realmente o Spínola não queria eleições nenhumas. O Spínola o que queria ter feito era eleições para Presidente da República, que era completamente ao contrário. Era repetir o 28 de maio, porque no 28 de maio, a seguir ao 28 de maio, o Carmona faz eleições para Presidente da República e depois fica com a legitimidade democrática e a legitimidade revolucionária que tinha. O Spínola queria fazer isso, mas claro que nós aí não permitimos, nós já não estávamos no tempo atrasado, queríamos mesmo democracia, queríamos mesmo que fosse o povo a decidir. Desde o princípio assumimos que não queríamos o poder para nós, que não era um golpe militar para tirar uma ditadura, tirar uma clique e pôr outro grupo a mandar no país. Nós não, nós no princípio assumimos que queríamos que houvesse realmente a expressão popular, que o povo se exprimisse e escolhesse o seu governo. Fosse o povo a escolher o seu governo. Como é que o povo escolhia o governo? Por intermédio dos partidos, por eleições. Como é que seria a lei eleitoral? Fazia-se eleições em que grupos de cidadãos podiam concorrer. E a nossa ideia inicial até era esta, os partidos que existiam concorriam, os que se formassem concorriam também, e grupos de cidadãos também poderiam concorrer. Os partidos vieram-nos fazer um pedido que foi, não façam isso, porque nós temos pouca estrutura, se os grupos de cidadãos concorrem, elegem muitos deputados, podem eleger muitos deputados e depois aquilo na Assembleia é muito mais difícil de nos entendermos, portanto é melhor deixem lá que a lei eleitoral diga que
os concorrentes têm que ser por intermédio dos partidos. Só os partidos é que podem apresentar candidatos. E isto foi para dar estrutura aos partidos. E realmente nós fizemos isso convencidos, aí ingenuamente, que depois os partidos abriam para a democracia de base, para a democracia participativa, mas claro, aí enganámos-nos completamente, porque é a tal história, depois quem tem o poder gosta do poder e assume o que quer e para si, não quer propriamente para passar aos outros. Quem não foi assim foram realmente os militares de Abril. Porque eram o quê? Porque é que isto aconteceu com os militares de Abril? Aconteceu com os militares de Abril por uma circunstância talvez um bocado curiosa. Primeiro porque éramos jovens. Realmente a grande maioria, eu tinha 33 anos e era dos mais velhos. Portanto, éramos muito jovens e os jovens ainda têm um certo número de ideais, são um bocado idealistas, ainda acreditam nas boas vontades das pessoas e tal. Essa questão da juventude é um elemento essencial. Por outro lado, porque também tínhamos experiência de democracias na Europa. Quer dizer, das democracias europeias, não é? A democracia, eu tinha vivido 4 anos em Itália, estive a fazer o curso de Engenharia Naval e Mecânica em Itália de 65 a 69. Portanto, eu tinha vivido a experiência italiana e sabia realmente o que era uma democracia a funcionar. E, portanto, quando falei com o Melo Antunes, realmente tínhamos essa consciência. Eu fui ao Congresso da Oposição Democrática exatamente para avaliar um pouco aquilo que seria o movimento da oposição democrática portuguesa, o que é que pretendiam, que consciência é que tinham. Porque nós na Marinha tínhamos um movimento organizado de oficiais desde 1970. O movimento dos capitães aparece só em 73, mas nós na Marinha estamos organizados desde 70. E desde 70 que nós temos esta consciência política de haver uma democracia em Portugal. E de haver uma formação, de haver eleições e de haver depois uma escolha de governo em que os partidos participassem, em que houvesse, digamos, uma manifestação de base do povo e que os partidos depois, o governo, seria um governo de expressão democrática. Nós tínhamos essa perspectiva e nunca tivemos a perspectiva de assumir o poder para nós. E depois o próprio movimento dos capitães também não foi difícil transmitir essa perspectiva ao movimento dos capitães, porque o movimento dos capitães o que quer é acabar com a guerra. E realmente quer acabar com a guerra e tanto assim que acaba-se guerra rapidamente, a guerra, e realmente os colonos portugueses de Angola, de Moçambique e da Guiné não, porque a Guiné já era independente, mas de Angola e Moçambique acusam sempre o MFA que os abandonou e que os traiu e não sei o quê. Quem fez mal foi Salazar, que devia ter começado a fazer a descolonização 12 anos antes, não fomos nós. Nós, era uma questão essencial, era acabar com a guerra, não era continuar a guerra. E para acabar com a guerra é evidente que tinha que haver uma transferência de poder e a transferência de poder só podia ser feita para os movimentos nacionalistas, para os movimentos militares. Não se podia fazer eleições num país que estava em guerra, não se podia fazer eleições. Portanto, a transferência de poder aí tinha que ser realmente para os militares. E, portanto, os colonos continuam hoje ainda a acusar os militares do MFA e tal, mas erradamente deviam acusar era o regime anterior que não soube preparar o terreno para fazer a descolonização. O general Costa Gomes é outro homem extremamente importante deste processo todo, porque soube sempre fazer a síntese das coisas e soube sempre fazer uma coisa essencial. Também nunca assumiu o poder para si próprio. Ele soube sempre, teve sempre acima de todos e todos confiaram nele. Isso foi a grande sabedoria dele. Mesmo no verão quente, quando há aquelas transferências todas, já há os grupos, há as divisões, quer nos militares, quer na parte civil, Costa Gomes paira sempre acima desse nível e todos vão ter sempre a ele. Todos aceitam a autoridade do Costa Gomes. E é isso, a grande sabedoria do Costa Gomes é essa, que realmente conseguiu sempre manter-se acima de tudo e ter sempre a última palavra. E de facto, também, a última palavra dele era que houvesse realmente as eleições para a Constituinte e que houvesse depois uma Assembleia Constituinte. Hoje, uma coisa foi há 50 anos em que nós vivíamos num regime de ditadura, não é? E portanto era preciso acabar com aquele regime de ditadura. Nós hoje vivemos num regime de democracia, não é? Portanto, hoje o povo efetivamente pode exprimir-se. Portanto, os estudantes podem organizar-se da melhor maneira para escolher regimes democráticos e escolher governantes que sejam pessoas sérias. Governantes que não sejam aldrabões,
que não sejam indivíduos que se aproveitam da frustração das pessoas, porque realmente as situações, há sempre coisas que não estão bem. Há coisas que não estão bem, que não correm bem nos países, em todo o mundo, não é? E, portanto, têm que os governantes escolhidos pelo povo têm que ser pessoas sérias, que queiram o bem de todos em geral e não que queiram complicar isto ainda mais, não que queiram agitar os descontentamentos que existem no pior sentido. Quer dizer, isso aí é preciso realmente lucidez e é preciso que os jovens não se deixem levar só pelo descontentamento, porque hoje há razões de descontentamento. É verdade que há razões de descontentamento. Se me disserem isso, tu gostarias, quando fizeste o 25 de Abril, ou quando fizeram a transferência de poder e o pacto MFA partidos, gostarias que com o fim de 50 anos isto estivesse assim? Não, eu gostaria que estivesse bem melhor que o que está hoje. Quer dizer, que a democracia fosse muito mais eficiente em termos da gestão dos recursos do país e que fosse mais eficaz e, portanto, que as desigualdades não fossem tão profundas, que existissem realmente maior proximidade entre os diversos estratos sociais, não é? E que não existissem as razões de descontentamento que existem hoje. Mas hoje os jovens têm que trabalhar no sentido de corrigir o que está mal. Não é agravar as coisas, ou não é aproveitar esse agravamento, é realmente contribuir para melhorar as coisas. Não é ir atrás das ideias fáceis de destrua, 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 destrua. O movimento dos capitães não é o exército, não é as Forças Armadas, como o movimento dos oficiais de Marinha não é a Marinha toda. Quer dizer, nós somos jovens oficiais, há a estrutura e há a hierarquia. Portanto, o Ministro da Marinha, apesar de ser um homem de formação republicana, e era um homem de visão alargada e era um homem de formação republicana, é evidente que era Ministro daquele governo. E como era Ministro daquele governo, tentou mobilizar, porque o regime, quando se diz o regime caiu de podre, não caiu de podre, o regime não caiu de podre. O regime tentou responder, organizar a resposta ao movimento dos capitães. E é assim que dá ordens à cavalaria para virem contra o Salgueiro Maia. O regimento de cavalaria ali dá ajuda, e realmente o regimento de cavalaria vem com os carros de combate contra o Salgueiro Maia, e a Marinha dá ordens à fragata da Marinha que estava na Força NATO, que nesse dia estava a sair do Tejo, e também estava a sair da Barra, para fazer marcha atrás, para voltar e para fazer frente ali no Terreiro de Paço aos tanques do Salgueiro Maia. Mas nós, efetivamente, conseguimos controlar, porque nós tínhamos feito um acordo com o Otelo, quando o Otelo estava a desenhar o plano de operações, nós tivemos uma reunião com o Otelo formal em que nós tínhamos algumas dúvidas sobre o processo político que o Otelo ia fazer em relação à questão da PIDE. E as dúvidas eram em relação à questão da PIDE, porque na ordem de operações do Otelo não constava a PIDE como objetivo. E quando nós vimos isso, dissemos, isto não pode ser. Então a PIDE é uma coisa essencial, então a PIDE continua, não pode continuar. Aquilo posso não era porreiro, a PIDE continuar. A PIDE não pode continuar. E o Otelo tem esta frase, vocês não estão de acordo, não nos disse tudo o que se tinha passado, não estão de acordo, então façam vocês, vão vocês à PIDE. Isto 2 dias antes do 25 de Abril. E eu e o Crespo dissemos, temos que reorganizar isto, porque o nosso acordo com o Otelo era neutralizar as forças de Marinha. Neutralizar a Marinha, impedir que a Marinha fosse contra o movimento dos capitães. Não era tomar uma parte ativa, não era conquistar a PIDE. Mas ele não nos contou tudo, porque ele, efetivamente, na primeira versão da Ordem de Operações, tinha considerado a PIDE como objetivo e tinha atribuído esse objetivo ao Jaime Neves. Só que o Jaime Neves deu-lhe uma nega, disse, isso é muito difícil, eu não quero fazer isso. E não fez. Depois, no próprio dia 25 de Abril, vai então para a Legião. E quem vai para a PIDE acaba por ser a Marinha. Acaba por ser a Marinha que vai para a PIDE. E depois também foi a cavalaria, também já quando a junta já estava no poder e tal. Porque nós tínhamos o nosso movimento organizado e, portanto, na fragata havia elementos do movimento das Forças Armadas. E o Almada Contreiras estava no centro de comunicações, comunicou com o Crespo que estava na pontinha e comunicaram com a fragata. E comunicaram ao imediato da fragata, que era do nosso movimento, a fragata não pode fazer fogo, não pode fazer fogo contra os militares, não pode disparar contra os militares. E o comandante, realmente, primeiro, quando recebe a primeira ordem de fogo, ele disse, eu não posso disparar porque há muita gente no Terreiro de Paço, há muitos civis, não posso disparar. Mas depois, mais adiante, a Marinha insiste, não, dispare, sim senhor.
dispara. Então, para marcar a posição da Marinha, se não pode disparar sobre o terreno de passo, dispare, faça fogo para o ar. E aí nós mantivemos a nossa posição. Não se faz fogo nenhum, não há fogo nenhum, e realmente o imediato e mais outro oficial de bordo e mais sargentos conseguiram controlar e impedir que a fragata disparasse. Portanto, isto são depois as ironias do destino, é que o comandante da fragata, até era o comandante Louçã, que era um homem da oposição democrática, mas também não quis desobedecer logo à hierarquia, ou não quis desobedecer totalmente, queria dar o tal sinal, queria fazer fogo, queria disparar para fazer, aliás, falou em fogo de salva, mas o navio não tinha peças de salva, portanto tinha de ser fogo mesmo de artilharia normal, só que seria para o ar. Mas para o ar, de qualquer maneira, um tiro ali naquela altura, não se sabe o que é que ia desencadear, não é? Portanto, nós efetivamente controlámos o navio e anulámos qualquer intervenção, como controlámos outras forças de marinha, é que nós não controlámos só o navio, porque também houve uma tentativa do Comando Naval de mobilizar a base naval e mobilizar outro navio também para atuar, que estava na base e sair. Nós essa também controlámos. Também controlámos a escola de fuzileiros, também tínhamos oficiais na escola de fuzileiros, porque também houve uma tentativa da escola de fuzileiros. O próprio Calvão tentou ir buscar armas às armas navais, para ir com gente, com um grupo seu, disparar contra as antenas do Rádio Clube Português que estavam a transmitir as ordens do MFA. Portanto, a nossa ação não é exclusivamente em relação à fragata que está no Tejo, essa é a mais vistosa, mas é na base naval também, e é nos fuzileiros também, e é na Força de Fuzileiros, onde está o Pinheiro de Azevedo, que está no movimento, está na Junta de Salvação Nacional. Porque quando fizemos o Pacto MFA Partidos, fizemos esse acordo de que, depois de elaborada a Constituição, os partidos ainda não se sentiam à vontade, com força suficiente para dirigir o país, e tinham medo dos militares, porque quem tinha a legitimidade, efetivamente, disto tudo eram os militares, de tudo o que tinha acontecido, tinham medo dos militares. Propuseram que existisse um órgão que era o Conselho da Revolução, e que o Conselho da Revolução terminaria quando depois fosse feita a revisão da Constituição, que tinha um prazo determinado, já não sei se era 4 anos ou lá o que era, que seria feita a revisão da Constituição, e que existia este órgão tutelar, que é constituído por militares, que tinha o poder de análise da Constituição, de ver a constitucionalidade das leis, que, portanto, fazia de Tribunal Constitucional, e que tinha efetivamente o poder do país, não há dúvida, porque os partidos sentiam-se demasiado frágeis ainda para assumirem o controle do país. E, portanto, fizeram esse acordo connosco. E nós quisemos cumprir o acordo e dissemos, está bem, sim senhora, já que querem que exista esse órgão, então nós assumimos esse órgão. Assumimos esse órgão e logo que esteja feita a revisão constitucional, o órgão acaba. Portanto, isto foi o acordo estabelecido. E acabou, mas acabou um bocado mais tarde que aquilo que nós prevíamos, que a revisão constitucional fosse feita no prazo de 1 ano ou menos, como tinha sido feita a Constituinte, mas a revisão constitucional levou mais tempo que os partidos não se entendiam, demoraram mais tempo, portanto, foi por culpa dos partidos que o Conselho da Revolução ainda durou mais uns meses, porque era um acordo perfeitamente estabelecido, quando dizem que acabaram com o Conselho da Revolução, puseram os militares na rua, finalmente estabeleceram a democracia no país. Isso é completamente falso, quer dizer, a democracia no país é feita pelos militares, efetivamente. A transição democrática é feita pelos militares, não é feita pelos partidos políticos, é feita pelos militares. Isso aí não há qualquer dúvida. Mas eu percebo a atitude dos partidos que querem valorizar-se a si próprios, e ao quererem valorizar-se a si próprios, há que desvalorizar o que de facto aconteceu, que foram os militares que fizeram a transição democrática no país, não há dúvida.